Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá! E aí pessoal, beleza? Mais novidade aqui agora, de última hora, sobre o piso salarial de enfermagem, tá? Olha, notícia que eu tenho agora. O ministro Luiz Edson Fachin acabou de votar favorável ao piso salarial da enfermagem. E uma notícia para alegar os petistas aqui do meu canal, que eles falam que eu só falo de Bolsonaro e tudo mais, que eu defendo o Bolsonaro. O Luiz Edson Fachin foi uma indicação da Dilma Rousseff. Ficou alegre? Beleza, beleza. Mas deixa eu te falar pra você uma coisa. O Edson Fachin, esse ministro do STF, ele é imprevisível, tá? É normal. Ele é meio de veneta. Já teve outras situações que ele votou favorável ao PT, ao Lula. Já teve situações que ele votou contra o Partido dos Trabalhadores. Então é isso aí, tá? E vamos lá para as informações. Eu vou estar passando para vocês aí agora. Enfermagem 3, STF 5. 5-3 para o STF até agora. A enfermagem precisa de mais 3 votos para virar esse negócio aí, tá? E o STF só precisa de 1. Vamos estar aí na torcida e vamos lá para as informações. Você que é petista, ficou alegre? Beleza, então agora você pode me deixar tranquilo. Vamos lá para o conteúdo, gente. O ministro Edson Fachin foi o 8º magistrado a se pronunciar entre os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a medida cautelar que trata da suspensão dos efeitos do piso da enfermagem. No início da tarde desta segunda-feira, a 12, o ministro acompanhou a divergência do ministro André Mendonça e foi contrário ao relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, votando no sentido de determinar que o piso volte a vigorar. Para Fachin, ainda faltam os votos de 3 ministros. Ao suspender liminarmente a lei no último dia 4, a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, Barroso foi duramente criticado por parlamentares governistas e oposicionistas, que aprovaram o projeto de lei no Congresso no início de agosto. O texto foi sancionado por Bolsonaro, que vinha utilizando a medida como forma de angariar votos junto à categoria. Para Barroso, que já foi acompanhado por outros 4 ministros até o momento no julgamento, a lei deve permanecer suspensa até que uma série de questões sobre impactos financeiros do piso salarial seja esclarecida. De acordo com o ministro, nas reuniões que teve com representantes do Congresso na última semana, todos reconheceram a importância da alocação de recursos e registraram o fato de que demissões já vinham ocorrendo por antecipação ao início de vigência da medida. O entendimento de Fachin, porém, não há justificativa plausível para a suspensão. Em seu voto, o ministro disse que, ao instituir um piso nacional salarial para toda uma categoria, abarcando inclusive empregados da iniciativa privada, não se deve exigir reserva de iniciativa para a lei impugnada. Segundo Fachin, 2 motivos justificam tal compreensão. Primeiro, porque a competência legislativa plena é do Congresso Nacional e qualquer restrição às prerrogativas do Parlamento deve ser restritamente interpretada. Não se ouvide que o Congresso Nacional, no ponto, regulamentou um direito constitucional fundamental, sendo desnecessária norma constitucional expressa para garantir um direito fundamental social. Vale dizer, o piso salarial é um direito fundamental social, de modo que não se pode exigir emenda constitucional para dar a ele concretude, disse o magistrado. Para Fachin, não se trata de reconhecer artificiosamente a prática parlamentar como superior às regras do procedimento legislativo, mas de acolher o valor da democracia, de forma a privilegiar o processo de discussão coletiva e de decisão majoritária frente a quaisquer outros procedimentos para solucionar conflitos morais e sociais. A presente ação é paradigmática, porque pode acabar por fechar a única via que restou aos trabalhadores brasileiros para fazer valer suas demandas. Se nem quando uma maioria constitucional tem, aos olhos desta Suprema Corte, legitimidade para assegurar direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, é sinal de que uma minoria foi por ele privilegiada, disse Fachin. Renovando as vênias de estilo, entendo que acolher a alegação de inconstitucionalidade, tal como formulada, parece atentar contra o sentido mais básico de legitimidade democrática, finalizou. Até agora, são 5 votos para manter a lei suspensa, de acordo com a decisão liminar já proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Votaram junto ao relator os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que entenderam ser justa a decisão de suspender a remuneração mínima de pouco menos de R$5.000 por mês. Foram contrários André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin. Faltam os votos de Rosa Weber, Gilmar Mendes e do ainda presidente da Corte, Luiz Fux.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça votou para restabelecer os efeitos da lei que definiu o piso salarial de R$ 4.750 para os profissionais de enfermagem. Mendonça é o primeiro integrante da Corte a se posicionar contra a suspensão da norma no julgamento do tema, que ocorre no plenário virtual do Supremo. Até agora, já são 5 votos para manter a lei suspensa, de acordo com a decisão liminar já proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no último domingo, 4. Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao STF, Mendonça argumentou ser necessário cuidado em preservar, tanto quanto possível, as escolhas legitimamente feitas pelos poderes eleitos. Dentro do espaço de conformação legislativa outorgado pelo Constituinte originário, ao desenharem determinada política pública, com inevitável sopesamento entre os valores constitucionais em disputa, deve nortear a atuação da Corte Constitucional, não apenas quando do julgamento mais percussiente e aprofundado do próprio mérito da demanda, mas, com ainda mais ênfase e rigor por ocasião da apreciação das medidas cautelares, afirmou o ministro, completando que a Corte deve ter, em regra, deferência diante das escolhas dos poderes legislativo e executivo. Ante o exposto, renovando as vênias ao relator, divirjo de Sua Excelência para indeferir a medida cautelar, deixando de referendar a decisão monocrática que a deferiu, acrescentou. Ao suspender liminarmente a lei no último dia 4, a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, Barroso foi duramente criticado por parlamentares governistas e oposicionistas, que aprovaram o projeto de lei no Congresso no início de agosto. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que vinha utilizando a medida como forma de angariar votos junto à categoria. Para Barroso, que já foi acompanhado por outros 4 ministros até o momento no julgamento, a lei deve permanecer suspensa até que uma série de questões sobre impactos financeiros do piso salarial seja esclarecida. Barroso foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. De acordo com o ministro, nas reuniões que teve com representantes do Congresso na última semana, todos reconheceram a importância da alocação de recursos e registraram o fato de que demissões já vinham ocorrendo por antecipação ao início de vigência da medida. Ao divergir de Barroso, Mendonça discorreu sobre a necessidade de uma postura de maior autocontenção pela Suprema Corte. Quanto maior o leque de legítimas opções interpretativas disponíveis aos poderes democraticamente eleitos, menor deve ser o rigor daquele que tem o ônus do controle de conformação dessas escolhas complexas. Diante da largueza das balizas estabelecidas em tais situações, a postura que se convencionou denominar como autocontenção judicial se impõe, escreveu o ministro. No voto, Mendonça rememora, inclusive, abordagens usadas por Barroso, ao atribuir ao colega a tese de que, sob o risco de asfixiar o exercício democrático, não se deve pretender que a normatividade constitucional seja responsável pela direção de todos os espaços estatais. O julgamento da ação no plenário virtual do Supremo começou na última sexta-feira, 9, e poderá ter duração de 5 dias, com conclusão até quarta-feira, 14. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Cássio Nunes Marques votou neste domingo, 11, para restabelecer os efeitos da lei que definiu um piso salarial para os profissionais de enfermagem. Ele acompanha a posição de André Mendonça, que foi o primeiro integrante da Corte a se posicionar contra a suspensão da medida em julgamento que ocorre no plenário virtual do STF. A votação pode ser concluída até a quarta-feira, a 14. Até agora, são 5 votos para manter a lei suspensa, de acordo com a decisão liminar já proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no último domingo. 4, contra 2 votos, os de Mendonça e Nunes Marques. Votaram junto a Barroso os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia para suspender a remuneração mínima de pouco menos de R$ 5.000 por mês. Barroso deu 2 meses para o Congresso e o Executivo explicarem o impacto financeiro da medida e as fontes de dinheiro para pagar as despesas. Nunes Marques adotou linha similar à de Mendonça e afirmou ser prudente que a Suprema Corte atue em autocontenção em respeito ao princípio da separação dos poderes. E, assim, em deferência ao amplo debate realizado pelo Congresso Nacional, empreste às normas impugnadas, ao menos em cognição sumária, respectiva presunção de constitucionalidade, disse o ministro, que, como Mendonça, foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, APL, para o posto no Supremo. O magistrado afirmou ainda que, conforme informações do Senado Federal e Câmara dos Deputados, questões relativas ao impacto da medida no mercado de trabalho foram objeto de análise no Congresso. Ao suspender liminarmente a lei no último dia 4,
a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, ACN Saúde, Barroso foi duramente criticado por parlamentares governistas e oposicionistas, que aprovaram o projeto de lei no Congresso no início de agosto. O texto foi sancionado por Bolsonaro, que vinha utilizando a medida como forma de angariar votos junto à categoria. Para Barroso, que já foi acompanhado por outros 4 ministros até o momento no julgamento, a lei deve permanecer suspensa até que uma série de questões sobre impactos financeiros do piso salarial seja esclarecida. De acordo com o ministro, nas reuniões que teve com representantes do Congresso na última semana, todos reconheceram a importância da alocação de recursos e registraram o fato de que demissões já vinham ocorrendo por antecipação ao início de vigência da medida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Cássio Nunes Marques votou neste domingo, 11, para restabelecer os efeitos da lei que definiu um piso salarial para os profissionais de enfermagem. Ele acompanha a posição de André Mendonça, que foi o primeiro integrante da corte a se posicionar contra a suspensão da medida em julgamento que ocorre no plenário virtual do STF. A votação pode ser concluída até a quarta-feira, a 14. Até agora, são 5 votos para manter a lei suspensa, de acordo com a decisão liminar já proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no último domingo. 4. Contra 2 votos, os de Mendonça e Nunes Marques. Votaram junto a Barroso os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia para suspender a remuneração mínima de pouco menos de R$ 5.000 por mês.